Fala a todos com a paz do Senhor, meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. Quero agradecer as muitas visitas ao nosso blog. Edir Macedo, Valdomiro Santiago. Quem separou eles, Satanás ou Deus? É a pergunta do nosso blog, que você pode estar acessando o nosso blog no endereço asua-igreja.blogspot.com. Você também pode ver os vídeos no YouTube, no Facebook, no Google+. Você pode estar aí acessando. No YouTube é mais fácil você deixar perguntas pra gente. É só você estar acessando o YouTube. Temos o nosso blog aí. 300 vídeos da Palavra de Deus. E mais de 300, né, gente? Graças ao Senhor. Bem, vamos lá. Edir Macedo, Valdomiro Santiago. Quem separou eles? Satanás ou Deus? Por que Valdomiro Santiago saiu da Igreja Universal? Por que a Igreja Universal perdeu Valdomiro Santiago? Veja que são perguntas que levam para os dois lados. Porque Deus é justo, gente. As pessoas demônios, né, que dizem mentiras, porque não há verdade no demônio, como Jesus fala, não há verdade neles. Você pode ler aí em João 8, né? Quero dizer aqui para as pessoas o seguinte: não estou defendendo a Igreja Mundial, porque não conheço a doutrina da Igreja Mundial, né? Não conheço os ensinamentos, não sei. Conheço um pouco da doutrina da Igreja Universal, né? O básico, suficiente para não participar dela. Diz aqui, ó: vós tendes por pai o diabo, João 8,44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso o pai da mentira. A Igreja Universal, ela tem levado o povo a acreditar que na Igreja Mundial existem povo que o diabo está levando para lá, povo que pastores está levando para lá, povo que o diabo está levando, pastores que o diabo está levando, e o Valdomiro que o diabo levou para lá. Fundou a igreja. Muitos problemas o apóstolo Paulo teve com os discípulos de Jesus. Você sabia disso? Assim como o Valdomiro está tendo problema com o Edir Macedo, o apóstolo Paulo teve com os discípulos, né? Por causa dos ensinamentos. O mesmo problema, né, que as pessoas se levantam, falam que é do diabo. Eu tenho esse tipo de problema também. Mas isso não me torna o diabo. Isso não torna Valdomiro do diabo. Aí Satanás levanta, em forma de manifestação, né, numa sexta-feira forte na Igreja Universal, ele diz assim que o Valdomiro é do diabo, o povo que está indo para lá está sendo levado pelo diabo, os pastores que estão lá são do diabo, porque o diabo arrastou as estrelas, os anjos e caíram tudo na terra, né? Então surgiu um novo diabo, um novo Satanás. Não estou defendendo a Igreja Mundial e nem Valdomiro Santiago. Deus fala assim: fazer justiça entre os homens, né? Apenas isso estamos fazendo. Só que a Igreja Universal leva as pessoas a acreditarem que a Igreja Mundial, a Igreja Universal faz isso, que o povo da Igreja Mundial é do diabo. Estão lá por causa do diabo, o diabo que está dando a coisa para eles, o diabo que está dando o que as pessoas estão pedindo lá. Só que quem está dizendo isso é o diabo, na Igreja Universal. Só que, gente, Jesus fala que porque não há verdade nele, no diabo. Só que o povo da Igreja Universal, olha só, ela está acreditando no diabo do que acreditar em Jesus, que fala no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, que não há verdade no diabo, porque ele não se firmou na verdade. Então o povo da Universal é como Palmeiras e Corinthians. Tem não, Palmeiras eu sei quem é não, nem sei quem é o Corinthians, eu sei que o negócio tá feio. Então o povo da Universal, ela critica o povo da Mundial. Vocês são do diabo, né? Aí o povo da Mundial, não sei muito o que fala da Universal, mas eu sei que a Universal fala.
Mas o que separou os dois? Será que na palavra de Deus ela mostra, ó, que eu li para vocês aqui, não há verdade no diabo. Então, nós já sabemos o seguinte, que o demônio manifestar na Igreja Universal e dizer que o povo o diabo manifesta na Universal. Eu falo até confusão aqui. O diabo que manifesta na Universal falando que o povo na Mundial foi levado pelo diabo, que os pastores estão lá porque são pastores caídos, que o Valdomiro é do diabo, é mentira. Porque não há verdade no diabo. Então o diabo que manifesta e fala isso é porque é mentira. Jesus diz que não há verdade nele. Porque ele não se firmou na verdade, ele é mentiroso e pai da mentira. Então vamos descartar o diabo, né? Vamos tentar pelo menos uma coisa, porque Jesus falou, então vamos encerrar. Eu acho assim, o fim da picada, sabe qual que é o fim da picada? A gente começa a falar da palavra de Deus, e as pessoas acham que ficam debatendo. Né? Você escutou a palavra, peraí, mas está escrito mesmo. Eu vi sair uma moça falando no Facebook, estava todo mundo me criticando, descendo a lenha, falando um monte e tal, e eu falei da palavra e ela disse assim, ei gente, peraí. Ele falou algo que está escrito, que existe escrito na palavra de Deus, então a gente tem que parar e analisar. E o resto não, tudo na carne. A ordem dos escarnecedores. Então vamos lá. Edir Macedo e Valdomiro Santiago. Quem separou eles? Satanás ou Deus? Palmeiras e Corinthians vai jogar. Gente do céu, é uma confusão. Quem separou eles? Olha aí em Isaías 24:1, diz o seguinte: eis que o Senhor esvazia a terra e a desola e a transtorna e a sua superfície. E transtorna a sua superfície. E dispersa os seus moradores. Vamos ler de novo? Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. Seus moradores. O Senhor. Então, gente, temos que entender que Deus, Ele tem o poder. Temos que entender que o Senhor tem o poder. Abre aí agora, em Salmo 62:11, diz o seguinte: uma coisa disse Deus, Deus disse, e duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. Então, qual que é a dúvida que você tem até agora? Qual é a dúvida que você tem até agora, a qual Deus é que manda, Deus é que determina, Deus é que dita as regras. Deus, para Satanás tocar na vida de Jó, ele não tocou enquanto Deus não permitiu. Mas o que você quer dizer com isso, irmão? Afinal de contas, Edir Macedo e Valdomiro Santiago, quem separou? Eles. Vamos entender aqui, gente, a qual o Bispo Macedo é uma pessoa, né, que tem a obra de Deus nas mãos, né? Mas isso não quer dizer que ele esteja agradando a Deus. Aí usam, né, a palavra sobre Satanás para se referirem a Valdomiro Santiago, dizendo que quem traz a divisão, quem é? É o diabo. Aí vocês vão dizer, mas quem causa a divisão? O diabo. Se você ler lá em Deuteronômio 28, a desobediência, ela causa que um outro homem, se você cometeu adultério, você que é um homem, e você começar a olhar para a mulher dos outros, a cobiçar, a querer possuir, a querer se relacionar, a querer ter relação sexual com outra mulher, a ter relação sexual com outra mulher, a sua mulher será de outro homem, trazendo a divisão para dentro da sua casa. Isso aí é uma lei que quem escreveu não foi o diabo. Os seus filhos serão levados em cativeiro. A divisão, ela chega ao lar por causa da desobediência. Isso aí é um castigo. O povo de Deus, muitas vezes, ele recebia o castigo de Deus. Deus os espalhava,
entre toda a face da terra, né? Porque eles desobedeciam a Deus, trazendo o quê? A dividir famílias. É filho para um lado, mulher para outro, marido para outro. E isso aí, quem determinou essa lei foi Deus. Mas as pessoas não lêem a palavra, né? Credo, irmão, o que você está falando aí? Quer dizer que se eu desobedecer a Deus? Jó lhe disse assim, olha, se ele fez concerto com os olhos dele, para que ele não olhasse para uma virgem, porque qual seria, né, da parte de Deus para ele, se ele olhasse para uma virgem? Que outros se encurvariam em cima da mulher dele. Então qual que é o problema de você não ler a palavra de Deus? Então você tem que entender que uma coisa, né, disse Deus, duas ouvi, que o poder pertence a quem? A Deus. Vamos ver aqui, 1 Reis, agora o que eu posso dizer para você, 1 Reis 11, 28. E o homem Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão a este mancebo, que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Então, Jeroboão, ele era um varão, o que diz a palavra de Deus aqui? Valente. Salomão, olhando para ele, disse assim, olha, peraí, esse cara aí é diferente. Esse cara aí, ele é diferente. Então, vou colocar ele como? Colocou ele como quem, hein? Ele colocou ele sobre o cargo, pôs ele sobre todo o cargo da casa de José. Então, diz a palavra de Deus que Salomão olhou para ele, ou percebeu, e falou, peraí, esse varão é valente. Opa, vou aproveitar ele. Edir Macedo, com certeza deve ter tido a mesma visão a respeito de Valdomiro Santiago. Eu não conheço a história dos dois, né? Não sei como aconteceu a história dos dois, mas a igreja, quem fundou foi Edir Macedo. Mas Valdomiro Santiago era o bispo. Então, Edir Macedo poderia, como diz a palavra de Deus, olhar para Valdomiro, ou ele veio de outro lugar. Alguém olhou para ele, esse rapaz aqui, ele se empenha na obra, então ele vai ser um obreiro. Opa, não, vai ser um evangelista, opa, vai ser um obreiro, depois ele vai ser um pastor, um primeiro pastor, depois ele vai ser ele vai ser um auxiliar, né? Depois ele vai ser um pastor, depois ele vai tomar conta de uma região, depois ele vai ser um bispo, e vai subindo. Como diz a palavra de Deus, estou aqui, né, imaginando o que pode ter acontecido, mas ele chegou a um cargo muito importante na Igreja Universal. Porque como que ele sairia da Igreja Universal e já teria já uma igreja com tantos membros, tantos pastores assim dessa maneira? Então nós temos que se perguntar assim, por que será que tantas pessoas saíram da Igreja Universal? Será que foi porque Valdomiro estava endemoniado? Ou será que essas muitas pessoas, muitos pastores não concordavam com o que estava acontecendo? Então, gente, temos que entender que Edir Macedo colocou Valdomiro Santiago como Salomão colocou Jeroboão, sobre um cargo muito grande, muito importante. Mas temos que entender que a desobediência, sabe, os caminhos que fogem o caminho de Deus, ele causa, aqui você pode ler o título, né, de 1 Reis 11, 14. Deus incita adversários contra Salomão, e no capítulo 11 o título é assim, a idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. A ira de Deus, gente, se acende sim contra pessoas que estão aí em cargos. Salomão estava como rei. Edir Macedo está como bispo. Pastores estão como cargos. Então diz a palavra de Deus o seguinte, vamos lá de novo. E sucedeu, pois, que naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém,
ou encontrou o profeta Aias. Vamos voltar aqui um pouquinho e falar assim, ó, que Salomão colocou ele sobre todo o cargo da casa de José. E sucedeu, pois, que naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aias, o silonita, no caminho, e ele se tinha vestido num vestido novo, e sós estavam os dois no campo. E Aias pegou do vestido novo que sobre si tinha e o rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Você tem que entender, gente, que nesse momento Deus estava rasgando o reino de Salomão. Estava dividindo o reino de Salomão. Estava trazendo divisão. Aí ele diz assim, mas quem veio dividir, quem veio trazer divisão? É Satanás, dividir a Igreja Universal. Sendo que, será que não existe a palavra de Deus para se ler, não? Eu não estou aqui defendendo a Igreja Mundial, não estou defendendo Valdomiro Santiago porque não conheço a doutrina, não conheço os ensinamentos, não conheço o que realmente acontece, né? Sei do que acontece na Universal. Por isso que eu estou aqui falando. E a palavra de Deus, ela mostra, ela traz algo muito parecido, semelhante. E as pessoas, né, têm falado, têm ouvido os demônios, que Jesus fala que não há verdade nos demônios, no diabo, né? Satanás, não há verdade nele, porque ele não se firmou na verdade, é mentiroso o pai da mentira. E aí o diabo manifesta na Igreja Universal e fala, não, eu que tirei Valdomiro Santiago, eu que levei eles para lá, eu que levei aquele grande povo, eu que fiz isso, eu que fiz aquilo. Então, gente, posso dizer uma coisa para vocês? Se o diabo, ele conseguiu arrancar um bispo, né? Se ele conseguiu arrancar todos os pastores, se ele conseguiu arrancar aquela multidão de membros da igreja, é porque com certeza o Deus da Igreja Universal é muito fraquinho, né? Porque nós já falamos aqui em alguns vídeos, a Universal, Deus a abandonou. Deus abandonou a Universal. Enquanto eles não se converterem, apenas há um bezerro de ouro lá. Há pedras que eles põem a mão, dizendo que é para sentir Deus, né? Satanás colocou o trono dele lá na Igreja Universal. Todo mundo sabe disso. O povo escuta mais o diabo do que a palavra de Deus. O diabo fala, eles dão mais ouvido. Olha, não sei o que, olha, você viu o que aconteceu, viu o que o diabo falou, é isso mesmo. Então, eles dão ouvido. Então, não há verdade nele. Então, por que vocês escutam o diabo? Aí a gente vai falar, estamos errados. Ah, você não tem Espírito Santo, você não tem não sei o que. Deus abandonou as obras das mãos da Igreja Universal. Há um povo grande, mas se ele teve poder de arrancar todos esses membros, que nem o pessoal está falando, é porque o Deus da Universal é muito pequeno, é muito fraco. Mas quer saber? O próprio Deus, ele trouxe a divisão ali. Ele rasgou, e vai rasgar mais ainda, o reino. Isso é só o começo. Quando o templo de Salomão estiver aí totalmente finalizado, para os seus fins, os seus propósitos, a ira do Senhor vai se levantar mais ainda, porque o povo dele, né, os judeus, vão se encontrar lá dentro, e aí você vai ver o que é a mão de Deus contra a Igreja Universal. Vamos continuar. E Aias pegou no vestido novo, que sobre si tinha, e o rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão, toma para ti os 12 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que eu rasgarei o reino das mãos de Salomão, e te darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo, por amor a Davi meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel, porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Camons, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que parece reto aos meus olhos,
a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi seu pai. Porém não tomarei nada deste reino da sua mão, mas por príncipe o ponho, por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos, mas da mão do seu filho tomarei o reino, e tirarei a ti as 10 tribos dele. Amém. Você viu? A desobediência, porque me deixaram, se encurvaram a outros deuses. Não seguiram meus estatutos, meus mandamentos, e Deus rasgou o reino. Então, gente, vocês têm que entender, observar o seguinte. Deus, Ele é Deus. Deus, Ele é poderoso. O poder pertence a Deus. Então, será que vale mais o que o diabo está falando na Igreja Universal do que a palavra de Deus? Porque uma multidão foi arrancada. Não foi apenas um bispo que foi tirado, foi uma multidão. Porque a desobediência, nós temos falado aqui, você pode ver todos os vídeos da Igreja Universal do Bispo Macedo. Você pode ver a desobediência na boca do Bispo Macedo. Blasfêmias na boca de Edir Macedo. Corrupção na boca dos seus pastores. A blasfêmia, heresias estão aí transformando o caminho do Senhor. E porque me deixaram os meus estatutos e os meus juízos como os meus juízos para fazerem o que parece, para fazerem o que era reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos. E não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi seu pai. Não fizeram. Deixaram. Se encurvaram a outros deuses. Sabe, esse negócio de ficar fazendo aí passe dentro da igreja, macumbeiro, pedras, como se estivesse tocando em Deus, erguendo o templo de Salomão, né? Mesmo sabendo que as profecias, elas dizem que o anticristo vai se sentar no trono de Deus como se fosse Deus, na casa de Deus, e levanta. Então, gente, a palavra está aqui. Você quer acreditar, você acredita, o poder, ele pertence a Deus. As coisas, sabe, o Satanás, ele não tem o poder se Deus não der para ele. Satanás não tem autoridade se Deus não der. Ele não pode agir se Deus não deixar. Não existe isso. Não há verdade nele, porque não há verdade nele. Se manifestar numa igreja universal falando de Valdomiro Santiago, tem vídeos no YouTube, você pode ver. Não há verdade nele, Jesus falou. Então por que vai acreditar? Vamos ver aqui de novo em João 8 para encerrar. Quero agradecer, não estou aqui defendendo a Igreja Mundial, nem Valdomiro Santiago, mas é a palavra de Deus. Diz aqui, vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentiras, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu estou dizendo aqui que a Igreja Mundial está agradando a Deus, porque eu não conheço. Eu estou dizendo aqui que Valdomiro está agradando a Deus, porque eu não o conheço. Não conheço a doutrina. Mas eu estou dizendo para você que o que está acontecendo, estão ouvindo Satanás na Igreja Universal, contra a Igreja Mundial, sendo que aqui diz a palavra de Deus que não há verdade nele. Não há verdade nos demônios. Não há verdade neles, porque eles não se firmaram na verdade. Não há verdade. Agora você analise, medite na palavra de Deus, né? Não é porque a gente está falando aqui que você vai dizer amém. Você vai meditar, você vai pensar, você vai orar a Deus, e sei que Deus vai falar ao seu coração grandemente. Então, gente, Deus é Deus. É Ele que manda, é Ele que divide, é Ele que abençoa, é Ele que faz viver, é Ele que mata, é Ele que levanta, é Ele que exalta, é Ele que derruba. Ele é Deus, né? E eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus, que você possa ser abençoado com essa palavra, que os seus olhos possam ser abertos,
né? E mostrar para vocês, gente, que tem, as pessoas dizem, né, que foi o diabo, mas vocês têm que entender, se foi o diabo, né, só Deus para permitir, né, que dividir o Edir Macedo e o Valdomiro Santiago. E se é Deus, né, porque se é o diabo, foi Deus que permitiu. E se é Deus, é porque das duas maneiras, a desobediência encoberta, né? Então, Deus não permite o castigo se não há desobediência. E a divisão é um castigo da parte de Deus. Eu entrego essa palavra nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém.